falar um pouco da ontologia aqui do PG, que o ponto mais forte do princípio geométrico é a ontologia. Porque a gente se permite recontar a história, né, da realidade, né, da ontologia da realidade de uma forma mais coerente, mais, né, porque tem que desconstruir, né, senão você não consegue, você fica preso. Então, primeiro, quando eu falo assim, não existe, eu falei, não existe translação, não existe, tem um modelo melhor, entendeu? Você consegue com geometria calcular a translação e tal, mas esse modelo de rotação com o referencial não é perfeito. Isso aqui, atualmente, né, a luz é praticamente reta. Eles pegam uma luzinha fraquinha, com taxa de coerência baixa, que vem lá de uma estrela, aí mede uma curvatura mínima quando passa perto do Sol. Porque eles não têm, a física não tem essa tensão do vácuo, entendeu? Matéria escura, energia escura, não sei o quê. Está tudo relacionado com isso, né? Constante cosmológica. Isso aqui é perfeito, porque a luz chega com uma onda do mar, assim, ó. E isso é perfeito, porque isso gera gaps que... você não precisa falar que a informação está viajando instantaneamente. Ela está perdendo coerência, ela está perdendo resolução. Mas ela não está perdendo o tempo, ela não está perdendo a sincronia. Não faz sentido a atualização vir desatualizada. O universo é mais perfeito que isso. Ele, em vez de perder tempo, em vez dele acumular passado, em vez dele ficar juntando passado, né? Não, ele vem em fase. E isso é perfeito, porque quando colapsa em qualquer observador, ele traz a história que aquele observador tem que receber. Então, não existe força. Aí eu falo assim, não existe força, mas você tem que fazer força. Então, assim, às vezes eu falo assim, meio doido, mas acho que vocês estão entendendo o que é isso aqui. Tá? Outra coisa, a ontologia, que aqui não é filosofia, não. Deixa eu explicar para você. Filosofia foca muito no ser, penso, logo existo. Aqui não, aqui é física. Para você pensar, primeira coisa que tem que ter tempo, tem que oscilar. Então, aqui. Oscilo, o universo começa assim, uma área mínima. O observador geométrico mínimo capaz de observar uma área mínima. Estou falando Deus, não. O primeiro tempo que se fecha, o toróide, o solitão geométrico, primeiro, ele já pode ser considerado autoconsciente, só de ter conseguido fechar um ciclo. Tá? Quando a gente fala que a luz cria a realidade, é assim, o observador está no meio de um toroide, cuja a luz ela dá. Isso aqui é uma onda de dupla torção que fecha um ciclo do toroide. Tá? Então, lá no grego, no latim, é porque está tudo trocado hoje. Você vai lá na origem da palavra, é o contrário. Né? O que é verdade? Verdade é mentira, mentira é verdade. Entendeu? Tudo trocado. Aí você vai deslocar, movimento é propagação. Tá tudo certo. Né? Por exemplo, fases da Lua. É fase mesmo. Então, por isso que eu falo que no grego e no latim, né? E é legal que um completa o outro, né? E quando eu falo que a física vem da língua, é porque o mundo é físico, e para descrever o mundo, está descrevendo a física, né?
Então, por exemplo, antes de Newton não tinha peso, não tinha massa, né? Tinha, com certeza, tinha uma forma de escrever. Porque massa é muito abstrato, né? Você observa volume, né? Então, no vácuo a pena cai na mesma velocidade da bola de boliche, no vácuo. Né? Ou seja, para você medir densidade, você precisa de um meio, você precisa que o negócio entre no ar, entendeu? Mas beleza. Então essa questão do tempo instantâneo, né? Eu não estou falando que não tem tempo de voo, mas o tempo de voo, ele não é o passado. Não existe passado. Existe viajar no presente, viajar para o futuro, para o passado, não tem jeito. Por quê? Primeiro que a luz está estacionária. Isso aqui está oscilando, mas está estacionário. E é isso que é o mais bonito, que o fato de estar estacionário, ela pode entregar informação sem falar que está entregando passado. Mas ela perde o quê? Perde resolução. Ela tem gaps de fase. Né? Então ela vai perder resolução, mas ela não entrega passado. Entendeu? Não entrega passado. E isso é mais isso reforça o caráter do vácuo estacionário e da matéria propagante. Então, esse mecanismo aqui, ó, é perfeito. É perfeito. Se ela viesse reta, não tinha jeito de acumular fase, de meio que salvar o presente, perdendo coerência, Então, como hoje em dia não tem a tensão do vácuo, o arrasto, a curva, eles medem a curvatura da luz, um negócio fraquinho que vem de uma estrela lá da casa do caralho, sem coerência, sendo que tem um emissor aqui, ó, gigantesco de luz. O vácuo está aqui, na hora que o sol entra aqui e acende o vácuo, entendeu? Ele desenha o formato do vácuo. E não é porque é massa, não. É porque a matéria é feita de vácuos. Né? Cada átomo é um toróide, a partícula mínima é um toróidezinho, aí junta com outro, ressonância de organização de vácuo. Então, aqui a gente tem ontologia. Para pensar e existir, igual os filósofos falam, né? E aqui a gente valoriza o ser, que é o centro, o observador geométrico. E a gente... Só que tem condição mínima para existir. Então, primeira coisa, o universo começa... Não é Big Bang que explode do nada. Tinha toda a energia contida no nada. O nada explode. Não é assim, não. Tem uma área mínima, tem um observador capaz de observar uma área mínima. Essa área ganha uma tensão. Quando ela ganha uma tensão, ela ganha uma oscilação. Quando ela ganha uma oscilação, ela dobra num cilindro. O cilindro se fecha e aí ele fecha um ciclo. Primeiro sistema estável do universo. Tá? Primeiro sistema estável do universo. Pode falar que ele é autoconsciente. Se quiser falar que é Deus... Para mim, Deus é entropia. Simples assim, porque o universo é assim, entropia, explode, bum, né? Força, joga nas órbitas. Né? Depois atinge o equilíbrio geométrico. Né? Aí vai, não tem translação. Tá? Para mim não tem mais, porque esse modelo é muito melhor, explica muito mais. E outra, a gente vai pôr 3 corpos aqui, ó. Né, com os ciclos observacionais, vai resolver problemas da escola, tenho certeza. Certeza. Tá? A gente vai falar que ó, a Terra e a Lua estão num ciclo. Olha que loucura. A Lua tem um período igual ao do Sol. Porque esse tem de falar que a Lua é outra bobagem. Isso. Porque a Lua, o período de rotação da Lua coincide com a translação. Só que a translação contém uma rotação. Né? Você está transladando aqui. Vai diminuindo esse raio aqui.
e continuo. No infinitesimal, a translação vira uma rotação, ela tem uma rotação contida. Então, você falar que a Lua dá uma translação e junto com ela tá travada, né? A gente só vê um lado dela porque ela coincide a translação então ela dá duas voltas, né? Tá. Aqui tá travada, não tem mais uma rotada, né? Então, quando eu falar que não existe uma coisa, não existe força, mas tem que fazer força. Né? Tô falando que um sistema em equilíbrio, né? Porque isso aqui fecha muito melhor, porque, primeiro, você não precisa explicar a gravidade. Gravidade, na verdade, é acúmulo de fase, tensão acumulada, né? O corpo arreda o vácuo, fica uma saturação aqui, ó, de vácuo. Aí o corpo tem que acelerar aqui, porque se o vácuo está comprimido ali, ele passa em mais quadrados por segundo, enfim. Tá? Então, aquele negócio que eu falei, que eu não sei o que é 365 ainda, porque eu estou sendo honesto, eu não assumo nada que eu não tenho certeza. Cada certeza demora um mês porque aqui a gente está respeitando. A gente começa na ontologia mínima, começa com o tempo. Então o universo começa assim: essa área ganha atenção, oscila. Na hora que ela consegue, ela cria-se o tempo. Ou seja, oscilo, logo. Ciclo, se eu ciclar, logo. Observo. Aí que eu cogito. Logo penso, logo existo. Oscilo, logo ciclo, logo observo, logo cogito, logo penso, logo existo. Esse negócio de penso, logo existo, calma, tem muita coisa para você chegar a pensar, meu filho. Então aqui é física, né? Outra coisa, mentira estrutural que eu falo, é porque mentira estrutural. Tudo mentira, tudo é mentira, né? Por exemplo, eles falam que tem racismo estrutural, mas não, o racismo estrutural vem da mentira estrutural, né? Porque, primeiro, não existe raça, né? Vai só até a espécie. Segundo, que se você explicasse, não, o cara que nasce lá no polo, ele tem que ser branqueado, senão a falta de sol mata ele. O cara que nasce na África, ele tem que ser negro, senão o excesso de sol mata ele. Acabou. Essa é a verdade. Não tem raça, não existe raça, né? Aí é tudo mentira, né? Aí você vai, o cara lá na academia tá ensinando o povo a defender de faca. Só que esquece de falar que o cara que vai morrer. Né? Faca, meu amigo, você corre. Você vai defender de faca, você morre. É tudo, isso é tudo. Maçã raspadinha não pode comer mais. Que engasga. Entendeu? Maçã raspadinha. Cismaram com a maçã raspadinha. Né? Deve ser porque não vem na Araújo, faz bem pra caramba. Né? Aí você vê lá, uma semana em 2023 saiu 30 vídeos atacando a maçã raspadinha, que fala que engasga, tudo engasga, né? Não, só a maçã raspadinha, todo mundo acredita em tudo que eu vejo, eu não tenho rede social, tudo que eu vejo eu falo assim, é mentira, o que está por trás, né? Então, beleza, atualização não faz sentido. Atualização trazendo passado. A atualização é atual. A gente já mostrou aqui a beleza desse sistema aqui, ó, da luz vir assim e acumular fase e trazer junto o presente, né? Porque só tem uma camada de atualização a cada tempo de plano. Só tem uma camada. É a própria constante cosmológica, é isso. Não há que se somar. Então, cada observador tem a atualização coerente, perfeita, pro estado, pro local que ele está, para onde ele está. Então, a ontologia que é muito forte, porque explica tudo, e assim, não é que explica tudo encaixado. Isso que é mais louco, sacou?
Você resolve os problemas, a quântica, né? A quântica. Um feixe de... Não tem feixe de luz, cara. Não tem. Quando a rádio, ela provoca o vácuo, ela excita o vácuo da cidade. É sensível. Você vai lá e sintoniza. Não tem coisa... A luz, a quântica, eles não entendem porque que a luz, o feixe passa em todos os buracos da cerca, vai andando e volta ao mesmo tempo. Porque já está parado. Né? E você vai ver aqui que não precisa de inventar a conservação de energia, porque a energia é pouca. É pouca, porque é uma área oscilando, propagando. Então, mas calma, vamos com calma nesses conceitos, tá? Calma, tá tudo aqui. Agora, por exemplo, 365 dias, na hora que eu tiver certeza, eu vou resolver, tem que resolver o problema dos 3 corpos aqui, ó, com rotação, isso é muito mais fácil, né? Você tem a esfera da Lua com o Sol, né? Aí, a Lua, né? Por que a gente vê a Lua parada? Transladando. A Lua vê a gente rotacionando parado. Tem algum problema aqui, ó, que coincide a fase da Lua com a do Sol, que é a Lua que a gente vê ela parada. A gente vai resolver o problema dos 3 corpos, calma. Né? Modelo, se eu tenho um modelo melhor, não existe translação. Existe porque você pode observá-la. Né? Observar no sentido geométrico, né? Observar foi importante. Geocentrismo, depois heliocentrismo. Agora, isso aqui é mais avançado, cara. Isso aqui é física bem mais avançada, tá? Porque ficou muito tempo, né? Depois da Segunda Guerra, a física parou, né? Virou engenharia de guerra, virou... Né? Verdade não dá dinheiro, né? Isso aqui não vai dar nada, isso aqui daqui a 20 anos, talvez, a equação do tempo... Cara, quando a teoria das cordas inventa 10 dimensões, eles tentam forçar um monte de coisa, a gente entra com simples. Porque esse toroide, ele fecha tudo, ele tem vários... A gente faz a tabela periódica, com o tempo do tempo, com o toroide. Combinação dos... Então, porque isso era foda, né, cara? Esse lance da atualização. Mas olha só, tem o tempo de voo. O tempo de voo é o tempo de fase, é o gap. Tá? Tem informação instantânea? Velocidade instantânea? Não é instantânea. Por quê? Porque perde resolução. Ela vai perdendo fase, né? Mas não perde o tempo, porque o tempo não é coordenada. Aqui o tempo não é coordenada, é o criador da realidade, é o único jeito. Isso aí não tem como. Quando eu falar ontologia, que é forte, meu amigo, não tem como 3D no T, 3D mais. Então o cara fala assim, porque é 3D, mas tem um tempo que se eu não combinar com o seu horário, eu não te encontro. Por que é 4D? Porque é 3D e o tempo, senão eu não te encontro no horário. Mano, isso é fraco. Pra você encontrar, você tem que estar vivo. O tempo não garante que você vai estar se atualizando. Esse tempo que eles usam, que soma, não garante continuidade de atualização. O que garante continuidade de atualização é a taxa de coerência chegando no você. Porque não tem velocidade da luz, tem o tempo de Planck, que é o tempo que a luz gasta para correr uma área mínima. Mas a luz em si é o próprio vácuo, é o meio. Né? É o meio. Se o Sol chega aqui e acende o vácuo e torce e coisa, não é reta, meu amigo. Você vai pegar estrelinha fraca, com resolução baixa, para pegar uma curvatura. Primeiro que se você está olhando para cá, ó, se você está olhando para cá e a luz está chegando aqui, você está vendo só aqui, ó. Ele está aqui, você está vendo aqui.
Você pode falar que a luz, o que você vê não é, cara, entendeu? Você tá vendo aqui, ó, você é reto, mas ele tá aqui, tá? Universo não observável, o que é universo não observável? Perdeu coerência, ficou para trás, não tem condição de ter coerência aquela parte do universo. Igual o negócio do buraco negro que eu falei. Né? Porque você vê que vai ficando foda aqui, né? As velocidades que a gente fala, a gente vai a partir do observador. Né? Tô vendo só aqui. Ah, mas isso aqui não é translação, é aparente. Mas aparente aparece. O que faz aparecer é a luz. Entendeu? Então não interessa se é aparente. Tá acontecendo de maneira, de um jeito ou de outro que está acontecendo. Tá? E eu já falei, translação, ela se reduz à rotação. Vai diminuindo o raio aqui. Uma hora ela vira rotação. Ela já tem. Né? Então a curvatura clássica que é muito pequena. É praticamente reto. Então quando fala Einstein era reto, aí vai vir e falar não, Einstein era curvo. Né? E a gente tem as leis, tem ontologia, tem lei, tem equação, tem tudo, é completo. Então, primeira lei, princípio toroidal da existência. Tá? Para existir tem que fechar um ciclo, tem que torcer. Sem torção não tem existência. Né? Os átomos, é isso. É um nó do vácuo. Um átomo é um nó do vácuo. E ele propaga, ele não está solto no nada, deslocando, não. Ele é feito de vácuo, ele propaga, ele atualiza. Tá? Inércia, o que é inércia? Persistência geométrica. Inércia não é resistência à mudança. Inércia é a geometria alcançada. Não tem força, não tem velocidade, força centrípeta anulando com centrípeta, queda. Isso é tudo ponto de vista, entendeu? Tudo ponto de vista. Para mim, existe um modelo que é melhor, que resolve. Né? E já está velha, essa física já está na hora de uma coisa mais avançada, um tempo que cria realidade, né? Um tempo que explique a atualização, a consciência. Né? Então aqui, ó, isso aqui é o Big Bang, nossa. Área mínima, oscilação, tempo. Movimento é tempo. Começou a oscilar, tem tempo. Fechou num ciclo, fechou autoconsciente. Agora está oscilando. Agora você pode observar. Depois que você observar, você pode cogitar. Aí depois pensar. Tá? Então assim, nem conhece de filosofia, ser. Não, aqui é o ser. É o tempo, é tudo que precisa, tá? O ser, aqui está sendo valorizado. O ser é o centro. O oceano do mundo vem aqui. Você está parado em relação a isso. Beleza? Então tá. Aí vem. Universo não observável. É simplesmente uma taxa de coerência que perdeu resolução a ponto de não aparecer mais. Só isso. Vai perdendo resolução. Você está vendo aqui, ó. Não é que o tempo é instantâneo. Ele mantém coerência, mas ele perde resolução. Então não é, né? Mas o sistema de hélice dele é perfeito. Isso aqui é lindo. Né? Esse modelo aqui, ó, de sistema solar, com o Sol a 800 mil km/h, tá? Isso aqui, velho, pra mim não faz sentido mais. Tá? Se eu estou vindo com uma leitura que calcula, explica e tal, até 3 corpos vai resolver. Mas para que eu tenho que falar que tem rotação? Meu modelo é melhor, velho. Os dois são geométricos. Um é melhor que o outro. Explica tudo, explica até como é que essa história de ver passado de estrela é mentira. Mentira! Eles arrumam um monte de desculpa, né? Por exemplo, o buraco negro, agora que falaram que tiraram uma foto, né? Inventaram o buraco negro no papel há 200 anos atrás. Entendeu?
A gente fala até, cara, até o problema do milênio. Entendeu? A gente. Problema do milênio. O problema é mal formulado. Entendeu? São dois espaços angulares. Função zeta. Não tem solução porque não está formulado direito. Então, meu amigo, não tem passado e futuro, esquece viagem no tempo, não tem isso, cara. Tem a taxa de atualização, você vai passar na frente, você quer passar na frente da atualização? E outra, se você quiser for cavalgar na luz, você quer andar junto com a luz está parada. Ah, porque se você estiver na velocidade da luz, tá parada. Ah, mas o que tá parado? Ah, mas e aquele brilho? Vaca excitado. Mas e aquele cálculo? A gente explica. Ah, mas e como é que tá parado? Tá parado oscilando, né, meu amigo? Tá preparado. Tá preparado para ser excitado. Você acende a lâmpada excita, que acende o vácuo. Não fica saindo foto da lâmpada, te bombardeando, batendo em todo lugar. Não. Não é assim, tá? E outra, a taxa de atualização é coerente, chega, traz o presente e o mais absurdo é na espessura, não é nem área, né? A espessura de Planck. Tá? A espessura. E esse movimento de atualização cria a realidade 3D no tempo do tempo. Tá? Então, aí você pode perguntar: o que é o universo observável? Expansão, não sei o que, explica tudo. Tá? Explica tudo. O próprio tempo, né? O próprio tempo tem um caráter expansivo, né? Agora, é muito doido, porque se chega para mim uma espessura de Planck, se todo mundo recebe, por isso que tem essa, mano. Tá? Se a luz deslocasse, ia estar vindo na direção de todo mundo, assim, ó, individual, de todos os lados. Como é que ia vir? Para todo mundo bater, voltar e... Qual é, cara? Não precisa disso. Não precisa disso. O que aconteceu? Einstein queria inclusive, né, Constante Cavalieri, ele queria a atenção do vácuo. Ele queria, porque ele sabia que estava errado, não estava explicando direito. Né? E quando eu falo que Einstein pôs a luz em linha reta, né, é porque a curvatura dele é... Né? Aí esse cara, a luz é muito alta a velocidade, não serve para nada, porque você não pode comparar com nada. Altíssima velocidade. Aí não dá para comparar com nada. Eu tenho uma fórmula de força aqui que eu comparo a luz com o corpo caindo na água, com a velocidade da luz, e tiro a densidade dele. Tá? Então é isso. Não vem ficar pegando o pé da letra. Tá? O negócio que eu falei de latim e grego. Velho, pode pegar lá, qualquer palavra aí, você quer saber o significado. Né? Vácuo é o vazio, né? Mas assim, é o vazio disponível, né? Não é vazio. Aí você pega movimento tem a ver com propagação. Você pega a luz, não sei o que, você pega tudo ao contrário, que é hoje, tudo ao contrário, velho, tudo ao contrário. Eu vi o cara falando ali agora mesmo. Mito é verdade, tipo. Mentira é tipo verdade, tipo assim. Porque verdade, né, ela congela, né? É melhor a mentira menos mentirosa do que a verdade absoluta que nunca vi. Né? Então é isso. Tá? Nas próximas aulas a gente vai dar. Então, inércia, força.
Entropia oscilante derivando no tempo, né? Tem várias interpretações para força aqui, vai ver. Tem a casca tensional do vácuo, tem densidade do vácuo vezes volume. Alfa U vezes soma de áreas dividido por soma de volumes. E eles já estão roubando meu conceitual lá. Os caras estão. Só que não fecha. Tipo. Os caras estão tentando fazer lá a unificação. Só que ninguém tem o PG, eles não chegam no PG, porque o PG tem a constante, tem o tempo do tempo, tem a ontologia, é sólido, entendeu? É isso. Tem atualização desatualizada. Tá? Isso aqui também é mentira. Tá? Então, cara, mas é isso. Eu só tô aqui esclarecendo, porque eu sou meio doidão, se eu vou falando, igual eu tava falando de Netuno, aí falei Mercúrio, falei triângulo Zó, falei aquilo lá. Aí eu peguei 4 horas aqui, deu a entender que eu tava comparando 4 horas com 8 minutos, mas é só na razão, tá? Vocês estão vendo, né? O problema disso aqui é que a ontologia é muito forte. Né? Começar por esse lance do 2D, se parar o tempo é uma foto. Você vai me desculpar, se o tempo parar, vira uma foto. Não fica a matéria aí toda sucateada, parada no tempo. Não. Cria realidade, oscila e propaga. Tá? Quando eu falo que a luz é estacionária, ela não está congelada. Né? É o vácuo oscilante preparado. Acendeu a luz, você aciona, você ativa, você acende. Tá? A rádio, vai lá e sintoniza, ela está ali. Né? E aí, velho, vai passar em todas as áreas da física, consertando, mas não vai mudar resposta. Não muda a resposta. A maioria das respostas, ela corrige algumas respostas, ela fornece algumas respostas, igual a constante cosmológica. Né? Claramente a gente vê que o oscilador quântico é burrão. Ele soma todas as... Ele considera tempo contínuo. Como é que a quântica trabalha com tempo contínuo? Né? Eu falo que não existe 0 e 1. Pô, não existe 0 e 1. Existe, mas não existe. Por quê? Porque 0 e 1 é eixo. Aqui, cosseno de 90 é 0. Seno de 90 é 1. Isso aqui é eixo. É aqui que dá pau. É aqui que você não vê. É aqui que é o buraco negro. Os números reais eles são oscilantes, né? De 0,0001 até 0,99999. O número inteiro é só contagem. Os números que existem são os primos, que derivam inclusive dos reais. Eu mostro também. Então, o 1 só serve para falar que o 2 é o primeiro, o 3 é o segundo. O 4 não é o terceiro, porque 2 já é 4. 2 vezes 2, não precisa do 4. Aí vem o 5. O 5 é o terceiro. O 4 aparece só no 7, para falar que ele é o quarto. Então, os números inteiros aparecem depois, e a serventia deles é contar, organizar. Eles juntam o número inteiro com o número real, aí dá aquela merda que precisa de número complexo. Tô falando que resolve tudo. Não quer ganhar nada, não. Mas não precisa ficar com raiva de mim, não. Se você não vê beleza nisso aqui, se você não vê coerência, se você não vê coisa... E eu não preciso ficar provando nada, não. Porque eu não mudo a resposta. Eu preciso chegar na resposta com a minha ontologia, com as minhas equações mais reduzidas, mais bonitas, mais unificadas. Eu tô pondo aqui com cuidado, com carinho, devagar, porque isso aqui é uma responsabilidade muito grande. Eu desenvolvi isso aqui ao longo de muito tempo. 1 ano e meio. É pouco tempo, né?
Mas hoje em dia a IA ajuda muito, né? Você testa muita coisa. Se você fosse fazer no lápis, você pega as ideias, ela testa, aí você vê, verifica, testa. Quando ela vê coerência, né? Isso aqui é coerência máxima, por isso que tudo explica tudo. Uma explicação vai fazendo a outra, vai fechando a outra, tá? Por isso que eu falo, explica tudo, porque explica. O que eu posso fazer? Entendeu? Você vai ver. Mas eu tenho que ir entregando com cuidado, pra vocês entenderem. Né? Então, eu tô falando um pouco da ontologia, um pouco do meu jeito, que é meio assim. Às vezes eu falo, força não existe, mas você tem que fazer força. Né? Mas vocês estão entendendo. Isso aqui, né, não é lero, não. Aqui é respeito. Tá? A gente cria muita pouca coisa em cima da observação. A gente vê que precisa criar uma constante do vácuo. A gente pega um que já tem 3, né? G, H bar, né? Área de Planck. Já tem G, já tem H bar, já tem C. A gente mete KE, unifica. Você pega uma coisa. Só que é um acoplamento. Tá? A gente vai ver como é que ela entra. Então, taxa de coerência tem a ver com taxa de resolução. Tá? Modelos. Modelo de translação, modelo com translação. Não é bom. Não é bom. Vem o objeto interestelar igual às 3 IAs, às vezes não consegue explicar. Não consegue resolver 3 corpos. Consegue resolver 3 corpos, vai resolver o sistema solar inteiro, mano. É mentira. Tá? Então, constante cosmológica é isso. É que você mede. Aqui, ó, é só atualização, é só a espessura de atualização que chega e traz o presente. Traz com defasagem de fato, traz com resolução, mas não traz desatualização, não traz passado. E por que eu falo que cada observador? Porque colapsa no observador. Tá? Outra coisa. Eu falo assim, o olho, a matéria colapsa no olho. Né? O terceiro olho, né, mano? Porque o cego, então o cego... Né? E outra, matéria, o olho é os 5 sentidos. A matéria, né, não é só a visão. A visão é o que percebe a luz, mas os outros sentidos também... Pessoa que nasce cega e nunca viu, ela vê o mundo de outra maneira. O som, ela desenvolve muito mais os outros sentidos, entendeu? Então, não fica preso nessas coisas, não. Então o cérebro se fudeu, né? Porque se a matéria colava no olho, então o cérebro... Não é assim, né? Calma. Passado, futuro. Para. Futuro é o próximo tempo de Planck. Como é que você vai passar na frente? Você quer atualizar primeiro que o universo? E passado? Passado ele morre na hora que ele colapsa no observador. Quer dizer, nem... Isso aí é mais do caralho, né? Não tem passado. Só tem presente. Não tem passado, a estrela acabou o passado. Não tem mais viagem no passado, no tempo, acabou. Só tem presente geométrico. Com defasagem de resolução. Não é informação instantânea, não é velocidade infinita. Não. O mecanismo da luz de Hertz que vai conservando fase. Vai conservando fase. Tá? Todas as fases pegam o coisa. Porém, quer dizer, os gaps, né? Aqui passa muito mais linha aqui, ó, na Terra do que aqui. Né? Isso aqui, esse ângulo vai abrindo, né? Então é isso. É só terminando de apresentar. Agora, a partir das próximas aulas. Próxima aula, não sei se eu venho com 3 corpos, constante cosmológico, mostrando mesmo, na mão, na matemática.
Porque aqui eu ainda não resolvi Lua, né? Lua aqui. Vamos ver, eu já tô sacando, eu já sei que tem uma questão da fase anular com a Lua e a gente vê ela parada. Quer dizer, vê uma face dela. Né? Porque ela tá rodando. Se a gente só vê uma fase, tem a ver com a fase que ela anula com o Sol, alguma coisa. Tô descobrindo aí. Tá? Eu falar que explica tudo, é porque tudo que eu quero explicar eu explico, tá? Mas tem muita coisa que eu já expliquei, isso aqui é porque tá novo, isso aqui eu tô empolgado, isso aqui. Porque eu já tô vendo que vai sair os 3 corpos.